Se f de r em r e g de r em r são funções dadas por f de x igual a c mais x quadrado, onde c pertence aos números reais e g de x igual a x, seus gráficos se intersectam quando, e somente quando, aí ele coloca as alternativas aqui então depois da vinheta. Resolução. Vamos lá, é uma questão de função, porém ele está falando do gráfico. Então nada mais justo do que a gente desenhar aqui o plano cartesiano. Então nós temos aqui o eixo y e aqui o eixo x. Beleza, galera, o aluno do Aulas a Mais já percebeu que essa equação aqui, g de x igual a x, também conhecido como a bissetriz dos quadrantes ímpares, é a reta y igual a x, quando nós temos aqui um ângulo de 45 graus, pois o coeficiente angular é igual a 1, basta você observar que essa equação aqui, ela está no formato y igual a x mais b. Na geometria analítica a gente conhece isso como equação reduzida da reta. E aqui nós temos uma parábola. A parábola também escrita como x ao quadrado mais c. Veja, galera, aqui o m é igual a 1. m igual a 1 é um valor maior que zero, é uma reta crescente. Aqui nós temos a igual a 1 maior do que zero, nós sabemos que é uma parábola feliz. Eu não sei desenhar muito bem uma parábola, mas quem sabe o que é uma parábola sabe que a concavidade da parábola, ou seja, o que eu chamo de parábola feliz, é quando a concavidade é para cima, é quando o valor do a, ou seja, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, ele é positivo, e a concavidade será para baixo, ou seja, uma parábola triste, se o coeficiente que multiplica o x ao quadrado fosse negativo. No caso aqui o a, que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, vale 1, é positivo, portanto é feliz. E o valor do c, galera, é o valor onde você tem o termo independente. O termo independente é o ponto onde cruza o eixo y aqui na reta, que vale 0, o termo independente aqui vale 0, o 0 tá aqui, ele passa pelo 0, e o termo independente aqui numa parábola é c, no caso, se for igual a 0, a parábola ela passa pelo 0, evidentemente nesse caso ela tem dois pontos de intersecção com a reta. Se eu estou colocando mais c, é porque ela passa exatamente aqui no eixo y pelo c. Conforme eu vou variando o c, eu posso colocar a parábola mais para baixo ou mais para cima. Veja que nós temos a situação do valor de c, que a partir de um certo momento ele não tem intersecção, ou seja, uma parábola que está aqui, ela tem intersecção neste ponto e neste ponto aqui, desse jeito, mas conforme eu vou subindo esses pontos de intersecção, chega uma hora que vai ter exatamente igual a um ponto, e a partir desse momento a parábola não vai ter mais ponto de intersecção, que seria, por exemplo, esse caso que eu desenhei. Vou considerar uma situação em que a parábola ela vai encostar exatamente em um ponto de intersecção aqui na reta, e aí esse é o valor de c, que é o que eu quero saber. Como é que a gente faz para achar esse valor de c? Bom, para isso o que eu vou fazer aqui é exatamente igualar essas duas equações. X ao quadrado mais c é a parábola, isso vai ser igual a reta, que vale igual a x. Ora, o que nós precisamos entender? Isso daqui que eu estou fazendo é exatamente o que a gente chama de intersecção, justamente porque eu estou fazendo um sistema, eu estou igualando essa equação com essa equação. Quando a gente faz isso, a gente vai achar um ponto, ou no caso, dois pontos, porque isso daqui é uma equação do segundo grau, em que o x de um é igual ao x do outro e o y de um é igual ao y do outro. Então veja, neste ponto, o x da reta é o mesmo x da parábola, assim como o seu y. Falou intersecção, falou sistema. Assim, portanto, nós sabemos que se essa equação do segundo grau tiver duas soluções, nós temos dois pontos de intersecção. E se ela tiver uma solução só, então nós temos um ponto de intersecção. Como eu quero um ponto de intersecção, então nós vamos fazer que o delta dessa equação do segundo grau tem que ser igual a zero, justamente porque numa equação do segundo grau, escrita do formato ax ao quadrado mais bx mais c, portanto, x ao quadrado, eu vou pegar esse x, vou passar para o outro lado, fica menos x mais c igual a zero. Calculando o delta dessa equação, igualando a zero, eu tenho uma raiz, que é justamente relacionado a esse ponto, ao único ponto de intersecção no caso. Então, portanto, nós vamos fazer o delta. O delta é b ao quadrado, no caso é menos 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é c mesmo, isso tem que ser igual a zero. Então agora nós temos uma nova equação, a equação menos 4c mais 1 igual a zero. Eu vou pegar esse 1, vou passar para o outro lado, fica menos 1, menos 4c igual a menos 1, esse menos e esse menos eu vou multiplicar por menos 1, dos dois lados da balança. Agora eu vou pegar esse 4, vou passar dividindo, então nós temos 1 sobre 4, c exatamente igual a 1 sobre 4, para que a gente tenha uma parábola do formato x ao quadrado mais c, que passa exatamente por um ponto da reta g de x igual a x. O que o problema está pedindo é o valor de c justamente para que eu tenha a intersecção, ou seja, eu quero valores de c menores do que esse 1/4, pois aqui no c igual a 1/4 nós temos um ponto de intersecção, e conforme a gente for descendo com a parábola, nós temos
temos valores aqui de C, que é o termo independente, aqui na função f de x, menores do que 1/4, certamente nós vamos ter 2 pontos de intersecção. Justamente quando a gente pensa que o delta deve ser maior ou igual a zero, em outras palavras, vão existir soluções do sistema onde se iguala o g de x com f de x. O igual a zero representa exatamente essa parábola em que existe um ponto de intersecção. Valores menores que 1/4, nós temos 2 pontos de intersecção. C menor ou igual a 1/4 é o que a gente encontra exatamente na alternativa A da questão 11 da FUVEST 2021 da prova da primeira fase. É uma questão muito pura de gráfico de função do primeiro grau e do segundo grau. Você que estudou esse assunto, você deve saber exatamente o que é o coeficiente angular, o coeficiente linear, o que o coeficiente ao lado do x² representa numa parábola, assim como os termos independentes que representam os pontos onde cruza o eixo y. Desse modo, você consegue localizar rapidamente como é o gráfico, como é a cara do gráfico dessas duas funções, e usando o conceito do falou intersecção, falou sistema, você consegue justamente localizar os seus pontos de interesse. No caso, os pontos onde há intersecção entre esses dois gráficos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o seu like. Dá essa força pra gente. Considere tornar-se membro do canal, se você puder. Assim você estará contribuindo diretamente com o projeto canal Aulas a Mais. Siga-nos no Instagram também. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!